amigos, sejam bem-vindos para a nossa Lexio Divina, onde nos preparamos para o próximo dia 30 de janeiro. Como o tempo passa rápido, o mês de janeiro já está nos seus finalmente. 30 de janeiro, quarto domingo do tempo comum. Até o início da quaresma, aqui no comecinho desse ano, nós vamos vivenciando a primeira parte do tempo litúrgico chamado comum, onde na liturgia nós meditamos sobre a vida do cristão, a vida cotidiana, e especialmente nas passagens dos evangelhos desse tempo litúrgico, a vida pública, o ministério de Jesus, seus principais ensinamentos, milagres e as graças que ele colocou na vida cotidiana das pessoas e também tem reservado a cada um de nós. Vamos juntos então fazer esse exercício da leitura orante que é tão recomendada pela Igreja, passando ao primeiro passo, que é a leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma leitura do profeta Jeremias muito bonita e profunda da sua vocação profética. Deus chama Jeremias para ser profeta. Portanto, aqui há um grande bloco da leitura que está entre aspas, que é o que o Senhor fala para Jeremias. Por isso que lá no final tem aquele, termina a leitura: estou contigo para defender-te. Aí Deus para de dizer ali, diz o Senhor, palavra do Senhor. Então se segue o encerramento da fala de Deus e o encerramento da leitura também. Cuidemos nessa leitura com os nomes dos personagens que ali aparecem. Josias, o nome do lugar, Judá, aparece 2 vezes. Outras palavras importantes, saíres, com acento no i, então uma conjugação irregular, do seio de tua mãe, do ventre materno, então cuidado com essas expressões. Tremer, logo pelo meio da leitura, eu te farei tremer na presença deles. Então cuidado, porque é muito parecido com temer. Então aqui não é de temor, mas é de tremor, de tremer mesmo. Então cuidado com essa proclamação. E uma palavra importante, prevalecerão, falando do futuro, com o acento, o at e o o no final. Então, acentuamos o final dessa palavra. Salmo responsorial dessa liturgia, Salmo 70. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve.
porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Cuidemos nesse salmo a segunda estrofe, uma estrofe irregular com 5 versos. Então, para quem for ler ou cantar, tomar este cuidado. Algumas palavras importantes. Na segunda estrofe, principalmente, sede, não é sede de um lugar principal, matriz, mas é sede. É uma conjugação irregular do verbo ser, seja. Então, sede, uma rocha protetora para mim. É como se a gente dissesse para ser uma rocha protetora para mim, né? Então aqui usa o verbo sede, que é muito parecido com sede de água também, mas aqui não é o sentido de água, é o sede de ser. Uma outra palavra importante, ímpio, né? Não tão difícil, mas tomemos cuidado. A segunda leitura, no lecionário desse domingo, há 2 opções, a mais longa e a mais breve. Portanto, as equipes de liturgia procurem preparar com antecedência, procurando saber se naquela celebração será a mais longa ou a mais breve. Aqui em nossa paróquia utilizaremos a versão mais longa nesse domingo dessa segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos num espelho,
confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura muito profunda de São Paulo aos Coríntios, falando sobre as três virtudes cardeais: fé, esperança e amor, caridade. Essa leitura é muito utilizada nas celebrações do matrimônio para falar quão grande é o amor de Deus por nós e quão grande deve ser o nosso amor para com as pessoas. Cuidemos, portanto, nessa leitura com algumas expressões. Incomparavelmente, é uma palavra maior, devemos aí tomar um pouco mais de cuidado. Símbolo, como se fosse um sino que retine. Soa, aqui cuidado para a gente não confundir com sua. Sua é de suor e soa é de ouvir, é de emitir algum som. Ensoberbece, ou seja, que não tem soberba. Encoleriza, que não tem cólera, que não tem raiva. Regozija, uma palavra que é um pouco difícil de dizer. Então, uma dica é a gente pensar na palavra e dizê-la com calma. Regozija, primeiro o Z, depois o J. Regozija. Aí a gente corre menos risco de errar essa palavra. Uma atenção que eu chamo nessa leitura são as pontuações, especialmente a vírgula, tem bastante vírgula. E isso é importante que nós façamos a pausa da vírgula para fazer a frase com sentido. Por exemplo ali, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Então, a gente fazer a pausa onde tem a vírgula. Senão a gente deixa tudo numa coisa só e fica complicado de entender para quem ouve. Então, façamos o momento, a pausa da vírgula, a continuação e a pausa de finalização do ponto final. Isso é muito importante, especialmente nessa leitura. Aqui outras palavras que acentuam o final quando diz desaparecerá, com acento no final, né? Então, desaparecerá, indicando aqui uma irregularidade do futuro. E as outras também quando diz cessarão, desaparecerão, falando também do futuro, então salientando o final dessa palavra. E mais também ao final da leitura, conhecerei. Então aqui também falando do futuro, então cuidado para a gente salientar bem. Aqui essa leitura tem bastante coisa, bastante palavras assim um pouco, né, mais difíceis que não estão no nosso cotidiano, então vale muito ler essa leitura antes, treinar bem essa leitura antes, para que a gente não corra nenhum risco de errar na proclamação. O evangelho desse domingo tirado de São Lucas. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício.
Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia desse domingo fala muito do profeta, fala muito do amor, e aqui Jesus já começa o seu ministério sendo rejeitado pelos seus conterrâneos. O evangelho começa aonde terminou no domingo passado. Jesus leu a passagem, fechou o livro, explicou para todos e disse: agora se cumpriu essa passagem da Escritura. Esse momento, os que estavam lá na sinagoga, os judeus, os mestres, os doutores, ficaram furiosos, porque Jesus está condenando, dizendo que o seu povo não é capaz de receber um milagre seu, porque não tem fé, não tem amor, não recebem com amor. E na liturgia nós temos a figura desses 3 grandes profetas citados. Jeremias na primeira leitura, e no Evangelho o próprio Jesus cita Elias e Eliseu, grandes profetas do Antigo Testamento, que fizeram milagres para as pessoas que o acolheram com amor. Diante de tantas viúvas, uma foi escolhida para receber a graça. Diante de tantos leprosos, um foi escolhido pelo profeta para receber a graça. Diante de tantos que poderiam ser chamados, Jeremias foi chamado por Deus, porque ele acolheu esse chamado com amor. Portanto, fiquemos, meus amigos, com essa mensagem da liturgia desse domingo. O profeta escolhido por Deus. Deus chama alguns para algo a mais, para ser profeta, para se dedicar mais à igreja, à comunidade, às pessoas, ao serviço de Deus. Será que nós também não somos convidados a dar algo a mais para Deus na nossa vida? Às vezes a gente se contenta em ajudar pouco, trabalhar pouco na igreja, na comunidade, ajudar pouco as pessoas. Deus nos pede hoje algo a mais. Mas que esse algo a mais seja com amor. Aqueles que receberam a graça da profecia ou os milagres dos profetas, receberam porque tinham muito amor. Que nós também tenhamos muito amor para com as coisas de Deus, para com as pessoas de Deus. E assim acolhamos estas graças que Jesus tem para cada um de nós. Sejamos profetas da verdade, profetas do amor, como nos pede São Paulo na segunda leitura. Dentre tantas coisas importantes no mundo, a maior delas é o amor. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade. Depois de cada prece vamos responder: ó Senhor, escutai nosso clamor. Ó Senhor, escutai nosso clamor. Olhai com bondade para a vossa Igreja. Fortalecei-a no anúncio do Evangelho e no apoio dos defensores e promotores da vida, nós clamamos a vós confiantes. Ó Senhor, escutai nosso clamor. Dai vosso alento àqueles que são perseguidos por causa da verdade do reino, e que eles testemunhem sem cessar vossa misericórdia, nós clamamos a vós confiantes. Ó Senhor, escutai nosso clamor. Tornai fecundo e frutuoso o trabalho de vossos missionários e missionárias, principalmente dos que se encontram em lugares mais exigentes, nós clamamos a vós confiantes. Ó Senhor, escutai nosso clamor. Ajudai-nos por vossa graça a superar os conflitos humanos na família, na comunidade, na vida social, e que alcancemos a harmonia e a paz, nós clamamos a vós confiantes. Ó Senhor, escutai nosso clamor. E como contemplação desse momento da nossa leitura orante, que possamos olhar para a vocação do profeta Jeremias, para o ministério de Jesus, o grande profeta do Pai, que é perseguido, que é colocado à prova, que possamos olhar a grande mensagem do amor, da caridade que São Paulo nos traz na segunda leitura e pensar qual é o algo a mais que Deus espera de nós. Não nos enganemos, a vida do cristão, do profeta, é também repleta de amor, de graça, mas também de perseguição.
não nos isentemos de dar a Deus e à Igreja algo a mais da nossa vida. Juntos, com fé, vamos rezar por todos os jovens. Nesse próximo dia 31 de janeiro, segunda-feira, celebramos São João Bosco, padroeiro da juventude. Que possamos rezar e incentivar todos os jovens da nossa sociedade, da nossa comunidade, do mundo inteiro. Celebremos com muita fé este quarto domingo do tempo comum.